Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filmes sem frescura. É isso aí, venho trazer pra vocês dessa vez corretamente o 7º episódio da primeira temporada do Pluribus, né? Porque no episódio passado eu dei um errozinho lá, eu falei que era o 7º, mas era o 6º, agora é o 7º, tá? Com o nome de A Lacuna. Cara, esse episódio foi bem interessante, é um contraponto entre o tédio, né, ali da protagonista, a Carol Sturka, e... né, como se diz, o trajeto, né, entre o Manosos, né, Oviedo, que é o paraguaio, que ele está deslocando do Paraguai até os Estados Unidos de carro para poder encontrar com a Carol. Então ele ainda, né, você podem ver aí que ele ainda se nega a receber qualquer tipo de ajuda dos seres humanos perfeitos, né? E até um dado momento onde que ele põe fogo no próprio carro e ele fala que aquele lugar, né, que esse lugar que é o planeta Terra não é o lugar deles e que tudo que eles põem a mão é roubado, então que eles nunca vão ser como nós, né? E no caso a Carol, né, pelo fato dela estar sozinha, né, e os humanos perfeitos, né, tiveram aquele afastamento dela, faz com que ela caia ali num limbo de tédio, onde que ela começa a jogar golfe, começa a tirar bolinhas de golfe em janelas, começa a ter umas atitudes até um pouco ridículas, né? No caso, meio doidas ali, de um ser humano que tá entediado. Ela tá lá jogando golfe, logo depois ela começa a curtir, né, num spa, e depois ela pega a pintura, né, que a pintura verdadeira, onde que ela é fã, né, que ela gosta, vai almoçar depois, também, jantar depois de um restaurante chique, comendo aquelas comidas exóticas lá. Então você percebe que ela começa ali um pouco usufruir, né, daquela vida que ela tem, né, começa a usufruir daquela vida ali que, né, todos os desejos dela são realizados e tal. Só que ela começa a sofrer ali um certo abandono, né, que ela se sente muito sozinha. E ela, mesmo que ela saiba que esses humanos não são mais aqueles humanos que eles se conheceram, né? Já são pessoas artificialmente fabricadas ali para poder fazer eles felizes, né? Meio que mesmo assim ela ainda sente falta. E no caso, no final do episódio, a gente, né, vê a Zógia chegando, né, ao encontro da Carol. E você percebe que a Carol dá um abraço bem forte na Zógia e ela sente falta ali do contato físico, e ela, né, abraça bem apertado a Zógia, né, com todo acalento, né, acaba abraçando, fazendo um carinho nela, e no chão ela escreveu, né, come back, né, pedindo para eles voltarem. Tanto é que ela tanto que batalhou contra, né, e xingava e brigava direto com eles, acabou meio que fazendo parte, assim, né, do sistema, né. Ela se sentiu falsa, se sentiu sozinha e chamou, né, a Zógia de volta. E a questão do Manosos, eu acho muito interessante, né? Ele atravessou uma boa parte ali do Paraguai, passando pelo Equador, né? Chegando até o Panamá no carrinho dele, né? E onde ele foi passando, né? O combustível que ele ia pegando, ele ia deixando o dinheiro no para-brisa dos carros. Então, tipo assim, ele não quer nada de graça de ninguém. Tanto é que ele se nega a todo tempo pedir a receber ajuda do pessoal. E ele, bom, até então ele se condiz firmemente com o que ele pensa, né? Como era a Carol no começo, né? Nos primeiros episódios, né? Nega qualquer tipo de ajuda, né? Onde que agora a Carol Sturka vem cedendo ali, né, aos desejos próprios. O Manosos, ele tá firme ali no propósito dele, né? E ele chega até o Panamá, onde ele não consegue mais seguir de carro, e ele tem que fazer uma travessia de mais ou menos 100 km a pé dentro da floresta, aonde que os próprios humanos encontram com ele e falam que vai ser muito difícil ele fazer essa travessia por falta de água, por animais peçonhentos, por moscas, e por ser um lugar que facilmente ele pode ficar perdido. E também tem uns espinhos nas árvores lá, que tem às vezes até uns espinhos assim, pega até 20 centímetros, que pode ter bactérias e pode causar uma infecção com ele. Parece que eles já estavam até adivinhando o que ia acontecer, né? E ele se nega a receber ajuda, põe fogo até no próprio carro e consegue e continua seguindo o seu trajeto, né? Seguindo o seu propósito. Só que, né, ele no meio da floresta, ali nos primeiros dias, ele conseguiu se virar muito bem, né? Pegando peixe para se alimentar, se alimentando do que
propriamente a floresta dava a ele, né? Só que, em determinado ponto, ele, né, se acidentou, escorregou numa pedra e caiu de costas numa árvore cheia de espinhos. E ele foi tentar se curar, né, tirar ali a infecção, né, ele botava fogo no facão e queimava as próprias costas, uma coisa que eu acho que é completamente exagerada de qualquer tipo de filme, né? É uma dor insuportável, independente do espinho, independente de você colocar uma faca vermelha de fogo nas costas, isso aí não é saudável, isso aí não é humano para poder se aguentar, entendeu? E ele continuou seguindo o seu trajeto, só que em determinado ponto ele não aguentou e ele, né, tava muito mal, ele acabou desmaiando e aonde que os próprios humanos chegam para resgatar ele. Então você imagina ali que os seres humanos perfeitos estavam ali vigiando ele de longe, só esperando acontecer alguma coisa para ir lá resgatar ele. Infelizmente ele vai ter que ser resgatado ou ele vai morrer, né? E ele também não tá em condições de tentar debater o contrário, né? Então foi um episódio, assim, ao meu ponto de vista, um episódio bem interessante, você meio que consegue perceber os momentos em que a Carol, né, até a Carol, né, ela troca de carro, enfim, né, ela trocou o carro de polícia por um Rolls Royce, onde tinha vários carros que ela poderia escolher, ela escolheu um Rolls Royce, a dicção tá meio difícil aqui, e você consegue sentir ali o tédio dela, né, nas coisas que ela faz ali durante o tempo que ela tá ali tentando se distrair, você consegue perceber o tédio dela e ao mesmo ponto você consegue, né, sentir a aventura ali em que o paraguaio Manoso está passando, né? E ele ao todo tempo ele tá ali tentando aprender o inglês, né? Pra acho que nem ter que depender de ninguém para poder conversar com a Carol. Ele vai ali colocando uma fita cassete e repetindo várias frases em inglês. Você percebe que, claro, que é exagerado de qualquer série, um cara, sei lá, em poucos dias aprender a falar inglês fluentemente, eu acho meio difícil, apesar do inglês não ser uma língua tão difícil, mas requer um treinamento bem específico durante um determinado tempo, né? Não é numa viagem de carro que você vai conseguir falar uma língua fluente, né? Mas, né, a gente não pode levar tudo ao pé da letra, né? Mas achei bem interessante essa questão dele de levar tudo a ferro e fogo mesmo. Então a gente tá aí na expectativa do encontro desses dois, que vai ser bem interessante. Eu acho que o encontro do Manosos com a Carol vai trazer a Carol pra realidade novamente. A Carol anda meio perdida ali. Acho que ela tá meio perdida ali pelo fato dela estar sozinha, de não ter o apoio de ninguém, porque nenhum dos outros sobreviventes apoia a Carol, né? Eles estão convivendo muito bem do jeito que estão. Então eu acho que ela tá sozinha nessa, mas com a soma do paraguaio no meio desse caminho aí, eu acho que vai ser uma coisa bem interessante. E uma coisa interessante também que eu observei no final do episódio entre a Carol e a Zógia, né, no encontro delas ali, né, tá escrito no vidro traseiro ali do Rolls Royce, just married, que é, né, recém-casados, então meio que colocando ali um ponto ali que, será que as duas vão ficar juntas? A Carol já assumiu que sente atração sexual pela Zógia, então acho que dá um ponto a mais aí nesse quesito aí. Mas é isso aí, vamos continuar assistindo essa série que agora ficou um pouco mais interessante. Uma nota 9 para esse episódio, de 0 a 10, uma nota 9 para esse episódio, que foi bem interessante. Esse contraponto entre o tédio da Carol e a aventura ali do Manosos ficou bem interessante e ficou bem bacana. É isso aí, eu venho agradecer a você por ter assistido esse vídeo, por ter nos acompanhado até aqui. Vamos estar trazendo mais outros filmes para você estar curtindo, estar comentando aqui com a gente. Deixe seus comentários, o que você está achando dessa série, o que você achou desse episódio. Contribua com o nosso Pix, com o Pix do canal, para poder estar ajudando o nosso projeto. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Dê o seu like, faça a sua inscrição. É isso aí, muito obrigado a vocês. E até o próximo filme. Valeu!